Eu já desenvolvi algumas coisas, alguns projetos de aprendizado, já outros projetos que tivemos até interesse de investidores, mas eu já adianto aqui logo no começo do vídeo que ainda não acertei a bola no gol, ou melhor, eu nunca tive um retorno expressivo financeiramente falando. Se você tá esperando que eu chegue aqui e conte uma história linda, super motivacional, saiba que não vai ter nada nem perto disso. Até porque eu nem cheguei aonde eu quero chegar. O intuito desse vídeo é mostrar meus erros, em grande maioria dos meus projetos, o que eu faria se eu começar um projeto hoje para aprendizado ou tentar vender uns sistemas pro mundo afora. E incentivar você a começar um novo projeto hoje do jeito certo. Quando eu estava no meu último ano do ensino médio, eu não sabia muito bem o que fazer, o que estudar, e na realidade eu só queria um trabalho, e meu objetivo na época era ganhar 3 mil reais. Eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas pelo Instituto Federal do Paraná. Eu tenho 20 anos, eu não sou nenhuma expert na área de programação. Como eu disse, eu sou estudante, estou no meu terceiro período. Eu tô a fim de começar isso para ser como se fosse um processo. Até a minha carreira profissional, do que eu tô achando do curso, como que é ser mulher nessa área. Antes de eu entrar na área de tecnologia, eu não tinha certeza do que eu estava fazendo, porque naquela época a TI não é o que é hoje. Por que TI? Porque eu, Lorena Cauane, decidi fazer TI. Brincadeira, pessoal. E eu cheguei a quase desistir da faculdade no meu primeiro ano, mas foi um simples projeto que virou a chave total para mim. Estava de férias no meu primeiro ano da faculdade, pensando de verdade em desistir do curso, e foi aí que eu vi um vídeo no YouTube de curso de Java para desktop, e a razão porque esse simples projeto foi uma virada de chave foi simplesmente porque eu coloquei a mão na massa, e foi naquele exato momento o que eu entendi de fato o que é programação. Por mais que eu tenha copiado e colado quase tudo que o instrutor falou, aquilo foi fundamental para mim, para minha carreira. E simplesmente vai parecer idiotice o que eu vou te falar agora, mas eu juro que foi mágico. Juro. E naquele momento eu entendi que, além de programar, eu desenvolvi uma habilidade que poucas pessoas têm: a coragem de criar as coisas. Depois daquele projeto, eu criei milhares de outros projetos para aprender Java, Node, React, React Native, e esse foi meu aprendizado número 1. A coragem de criar coisas. É doido como uma simples decisão pode mudar completamente sua vida. Eu poderia muito bem ter aproveitado minhas férias naquela época, ter largado tudo, ter seguido uma outra carreira, uma outra profissão, e bem provavelmente eu não estaria aqui gravando esse vídeo para vocês. Eu aprendi que criar coisas, além de ser ótimo para você, porque vai te mover de uma forma inexplicável, e é algo totalmente para a vida, sabe? E durante toda a minha carreira eu já criei alguns projetos e todos me ensinaram algo e me trouxeram retorno. E eu entendi que essa skill de criação, ela não é para todos. Nem todo mundo gosta de sentar a cadeira e codar algo por vontade própria. E tá tudo bem. Meu aprendizado número 2. Sempre tente aprender algo. Meu primeiro projeto foi o Dr. Boss. Foi um mini sistema ERP que eu desenvolvi para minha irmã, que ela é fisioterapeuta e autônoma, que ela precisava de um aplicativo de gestão de pacientes. E esse projeto, por mais feio que ele seja, eu também aprendi muito com ele. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu mostro um pouco do código-fonte dele, das decisões e o que eu faria de diferente hoje, com a experiência que eu tenho hoje. Mas esse projeto em específico foi um dos meus primeiros projetos de aprendizado. Durante esse vídeo você vai perceber certos padrões que eu tenho em meus projetos. Um desses padrões que eu tenho, eu diria que é mais um requisito, é uma regra que eu imponho, é que eu nunca posso sair de mão vazia. Nunca. E quando eu vou desenvolver algo, eu tenho que sempre aprender alguma coisa. Seja tecnologia, seja arquitetura,
algo que eu não mexi ainda. E esse é meu aprendizado número 3. Eu sempre tento melhorar o projeto anterior. Se meu último projeto eu fiz uma tecnologia XYZ, meu próximo projeto eu normalmente não reutilizo as mesmas tecnologias ou arquitetura, porque sempre tem coisa que dá pra melhorar, dá pra gente experimentar novas tecnologias. Um exemplo é a Urbla, que já estava um pouco mais de experiência e eu resolvi me aventurar e testar TypeScript, novos layouts de inputs e usabilidade. Outro belo exemplo também é aqui no YouTube. Cada vídeo que eu posto aqui eu tento ser melhor que o vídeo anterior, seja com iluminação, áudio ou edição. E essa é uma skill muito importante para você que quer criar projetos rentáveis. Entender que provavelmente sua primeira versão não vai ser tão boa, não se apega a ela de primeira, porque normalmente a primeira versão sempre é ruim e tá tudo bem. Mas na realidade foi aí que o jogo mudou para mim, quando eu parei de fazer projetos para aprender e tentar me aventurar em vender. Meu próximo aprendizado é simplesmente não saber vender. Sim. Essa skill para mim é a mais difícil de todas de desenvolver, porque eu confesso que eu não sou uma boa vendedora. E se eu fosse uma vendedora, provavelmente eu já teria vendido alguns reais com esse projeto, por mais que hoje eles sejam antigos. Ainda tem muita coisa ruim no mercado e um simples diferencial poderia fazer a diferença. Outro projeto que eu desenvolvi com 2 amigos, e esse sinceramente me dói muito o coração, porque esse projeto na época tinha muito potencial e literalmente deixamos dinheiro na mesa. Esse foi o meu aprendizado número 5. Não ter organização. Era começo de pandemia, peguei eu e mais 2 amigos e falei: vamos desenvolver um sistema de catálogo e vender para restaurantes locais que estão sendo afetados pela pandemia. Isso era bem no começo da pandemia. E eu falei o seguinte: vamos fazer algo simples, como por exemplo, viu o catálogo, pediu, redirecionou para o WhatsApp do restaurante e pronto. Essa era a ideia principal. Hoje é bastante comum ter catálogos digitais, né? Mas na época era visto como uma oportunidade. Mas nós 3 erramos em não ter uma organização bem feita. Não fizemos validação, praticamente tiramos ideias de concorrentes, algo que na teoria era simples, criamos um par de funcionalidades, sendo que o sistema não estava nem pronto, não tínhamos um cliente. Mas o destino, ele foi bom pra gente, confesso. O destino nos mostrou um potencial cliente que estava procurando justamente esse sistema que a gente estava desenvolvendo. O destino também nos apresentou um potencial investidor, que na época ele queria a gente no time, mas eu juro que foi coisa de um dia para o outro que tudo simplesmente acabou. A proposta que a gente tinha do investidor na época deixou a gente bem desmotivado, porque ele queria muito mais que 50% da empresa. O potencial cliente que a gente tinha, nós erramos na precificação, o que acabou desgastando o relacionamento, e mais um projeto que acabou morrendo na praça. E para mim, de todos os projetos que eu já desenvolvi, esse foi o que mais me dói no coração, porque eu chamei amigos para desenvolver, eles acreditaram em mim, acreditaram na ideia, porque o projeto tinha uma ideia e um diferencial legal para a época. Mas foi um outro aprendizado que eu tive, ter uma boa organização, definir muito bem o seu MVP, e ser vista grossa em relação a novas funcionalidades. Meu aprendizado número 6, não saber validar. Depois do choque que eu tive com o Shopit, que é o projeto que eu tive com os 2 amigos, passado um tempo, eu decidi desenvolver mais um novo projeto. E esse projeto é recente até, tá? É o projeto Fideliza. Sempre quando eu vou cortar o cabelo, eu sempre ganho aqueles cartões de fidelidade, sabe? Mas eu sempre perco eles. Um certo dia eu encontrei o cartão na minha carteira e encontrei outro dentro do carro. E eu pensei, bom, se fosse digital seria tudo mais fácil, né? E não teria esse monte de papel. E foi aí que surgiu o Fideliza. Simplesmente é um cartão fidelidade digital. Na minha cabeça fazia muito sentido e o que eu fiz? Eu fui procurar concorrentes, fui me organizar em funcionalidades e simplesmente comecei a codar. E esse foi o meu recente aprendizado. Codar antes de validar a ideia. Gente, por favor, escutem o que eu tô te falando. Não façam isso, principalmente se você quer ganhar dinheiro com o seu projeto. Mas agora, se você quer aprender uma nova tecnologia, beleza,
tudo bem. Mas se você tem a intenção financeira, validem a ideia o quanto antes. Mas eu fiz essa cagada depois que já estava tudo pronto, tudo rodando em produção. Eu consegui até 2 clientes utilizando, mas eu empaquei na hora de escalar, na hora de vender o sistema, porque simplesmente o sistema não vendia, porque não era algo que as pessoas queriam de fato, sabe? Era só uma dor minha e as empresas não viam esse valor. Ou talvez eu também não sabia vender, né? Mas tá tudo bem. E esse foi meu aprendizado número 7. A hora de saber largar a ideia. Uns dias atrás, eu tive uma ideia de um sistema para quem trabalha com e-commerce. Fiz pesquisas, analisei concorrentes, mas dessa vez eu fiz certo, tá, gente? Eu decidi validar a ideia antes de codar. E se eu fosse codar, seria só a landing page. E foi isso que eu fiz. Desenvolvi a landing page, investi em tráfego pago via Facebook Ads, entrei em contato com clientes e potenciais clientes e eu recebi apenas 3 e-mails. Com isso eu já tirei um grande peso das minhas costas e percebi que aquela ideia de fato não faz muito sentido e já logo larguei a mão, sabe? Por mais que talvez eu vou codar ele para colocar na minha loja para testar e ver de fato se ajuda ou não, mas sem ter aquela pressão de retorno financeiro, sabe? Caso você não saiba, eu e minha namorada, a gente tem uma loja de velas aromáticas ideal para deixar o seu cantinho mais aconchegante, sua casa cheirosinha. E caso você tenha interesse em conhecer nossos produtos, eu vou deixar o link aqui na descrição. E caso eu for desenvolver esse novo projeto, vocês vão ver lá no site da loja. É surpresa. Para finalizar, meus próximos passos agora, eu acredito que, sinceramente, no momento que eu tô hoje, eu literalmente, assim, de verdade mesmo, eu só tô começando. Porque eu ainda tenho muito a aprender, principalmente eu que tenho um perfil mais criativo, eu não sou a pessoa de venda, sabe? Então, eu sei que é uma longa jornada. E eu fiz poucas tentativas de vendas. Como um dos meus vídeos anteriores, que eu falei do Peter Levels, que ele desenvolveu mais de 70 projetos, até os projetos dele serem de fato lucrativos, né? A real é que eu sou um baby nesse mercado de devs e empreendedores. Eu aprendi que tem que ser um produto que as pessoas queiram muito. Elas fiquem curiosas, que elas tenham interesse. E quem realmente quer, paga o preço, independente. Mas, se eu fosse fazer um projeto hoje, visando lucro, eu seguiria essa estrutura. Primeiramente, validação, organização, eu iria codar o mínimo. E se eu fosse fazer um projeto visando aprendizado, eu seguiria essa estrutura. Organização, aprender e código. Foi isso que eu fiz no meu projeto de automação de criação de conteúdo, que foi meu último vídeo que eu postei aqui para vocês. E uma coisa é fato. Independente das duas formas, você vai aprender, você vai crescer, você vai ter um pensamento analítico e perceber que quanto mais você sabe, mais você não sabe de absolutamente nada. Se você tem algum projeto e quiser compartilhar, comentários estão abertos. Até a próxima!